Começa, filho. Deu. Então, meu povo, voltando, né? Então, nós temos aqui o sistema urinário, tá? Então, os rins, ureteres, tá? A vesícula urinária, ou bexiga, tá? E a uretra, que conduz, então, a urina, né? Para o lado externo. Então, faz a excreção de urina, tá? Prof, Oi. o Felipe perguntou, sempre que fala vesícula, é para armazenamento? Eu não vou gostar de te dizer que sempre, né? Porque sempre, mas eu creio que sim. Tá? O nosso português é meio bandido. Eu vou te dizer que sim. Tá? A vesícula é uma bolsa de armazenamento. Tá? Tem a vesícula biliar, a vesícula urinária, né? A ideia é essa. Mas como o nosso português é meio bandido, eu, eu vou me reservar no dizer que sempre, tá? Mas a ideia é essa. Bueno, qual é a função, né? Entre elas, manutenção do meio, né? Então, manutenção do meio, né? Interno. Capaz? Precisa sempre que... Tá? Então, tá aí, ó. Um balanço de água, né? Ou seja, tem que manter um equilíbrio. Tudo que tu perde, que tu coloca. E que tu ingere novamente. A função do rim é essa, manter equilibrado. Se tu começar a tomar menos líquido que o normal, tu vai urinar menos para conservar mais líquido. Se começar a tomar mais líquido, tu vai urinar mais. Se tu começar a perder mais líquido, ou seja, por sudorese ou outro motivo, né, tu vai também tomar mais água. O rim vai fazer essa necessidade. A gente vai ver depois lá no finalzinho do centro da sede, que é estimulado por alguns hormônios renais. Tá? Então, a gente pode perder líquido, está aqui embaixo, respiração, suor, na própria urina, né, e fezes. Tá? O que acontece? Se nós tivermos uma tendência, né, se vier para maior formação de urina, se nós formarmos mais urina, né, nós vamos desbalançar isso aí. Então, nós vamos ter que ingerir mais água, né? Porque o rim vai conservar mais líquido, vai evitar que perda, já que nós estamos formando mais urina, tentar conservar mais líquido, né? E aumentar a ingestão de água, para compensar, para voltar nesse ritmo de equilíbrio. Tá? A mesma coisa. Se nós diminuirmos a ingesta, né, nós vamos ter que cuidar para não perder tanta água. Tá? Então o rim vai conservar mais água. Tá? A intenção é sempre manter o equilíbrio. Diz ali, então, o rim é responsável pela manutenção do volume e composição dos fluidos extracelulares dentro de limites fisiológicos compatíveis com a vida. Que bonito. Tá? E aqui mais anatomia. Vocês vão ver anatomia, vocês já não viram. Não sei se vem esse semestre ou no próximo. Tá? Mas vamos ver lá, eu vou só pincelar. Né? Independente do tipo de rim, que tem ali rins multipiramidais, rins unipiramidais, enfim. Né? Independente desse tipo de rim, todos eles têm a mesma função. Tá? Então aqui tem a imagem, né? Mostrando aqui, ó, unipiramidal, carnívoros, equinos, né? E pequenos ruminantes. Tá? Aqui é um unipiramidal, tá? Tem um formatinho de feijãozinho, né? Tá? Depois o multipiramidal, ele pode ser lobulado, tem lóbulozinhos, que é aquele rim dos bovinos, né? O pessoal que já viu no mercado um rim bovino, tá? E o do suíno, que é um multipiramidal, mas ele não tem lóbulos, ele é parecido externamente com o que tem uma pirâmide apenas, né? O unipiramidal. Tá? Tá aqui ele, certo? Então, o aspecto, né? Olha, se a gente, o rim do felino, né? Ele é unipiramidal, tá? Canino, o canino, né? O carnívoros, unipiramidal, tá? Felino e carnino, ó, o ovino, certo? Aqui o rim multipiramidal e lobulado, né? Tem uma lontra e um bovino, ó, o formato dele cheio de lóbulozinhos. Né? Aqui o do bovino também. Tá? Aqui tem uma pirâmide, mostrando para vocês a pirâmide, outra pirâmide, né? Uma pirâmide, uma papila, o hilo renal não está aparecendo, mas essa parte aqui de baixo. Tá? Ó, aqui nós temos um bovino. Tá? Esse aqui é unipiramidal, é do equino. Tá? Rim de aves, né?
Quem já abriu uma galinha, nem que seja congelada, às vezes consegue enxergar. Está bem no dorso da galinha, aderido à parede. Muito parecido com isso o rim de peixe. Ele fica não nesse formato, mas também fixo na parede dorsal, né? Ah, tá aí o rim de peixe, eu achei que nem tinha. Tá lá aderido bem à parede dorsal, né? Aqui tá a medula espinhal, ó. Aí aqui já é só tecido muscular, né? Então, daqui para baixo que ficam os órgãos no celoma do peixe, tá? Então tá aqui, né? E aí o rim dos peixes, ele tem uma característica, né? Dessa maneira de manter o equilíbrio, depende se esse peixe ele vive em meio de água salgada ou de água doce. A água salgada é aquele meio hiposmótico em relação ao meio, né? Ele tende a perder mais água para o meio. A água salgada, o sal puxa a água para si. Então, se um peixe está na água salgada, ele tende a perder líquido, ele perde mais líquido para o meio, ou seja, para a água. A água puxa, né? Então, ele tem que ter toda uma equalização, digamos assim, né, para que ele consiga ingerir mais água. Então, o que o peixe, onde é que está o de água salgada? Está aqui. De água salgada, ele acaba ingerindo água. Ele toma mais água para conseguir captar água e ele também tem pouca liberação de urina em comparação com o peixe de água doce, que muitas vezes não toma água, e ele, como ele está na água doce, ele é mais hiperosmótico em relação ao meio, ou seja, ele tem mais íons do que o meio, então ele acaba puxando água para si. Tá? Então existe um balanço, dependendo do peixe, se é de água doce ou água salgada, ele vai ter uma diferença na função do renal e uma diferença nas reabsorções desses rins. Tá? Eu não gostaria de entrar tanto no âmbito ainda dos corpúsculos, né? Mas está mostrando ali, então vamos falar. Está mostrando ali esse objeto aqui, né? Que é o néfron, e aqui está o glomérulo, né? Cápsula de Bowman, enfim. No peixe de hiperosmótico, é aquele que acaba sendo mais osmótico, ou seja, ele puxa água para si, ele tem que fazer uma urina diluída, ele faz uma urina mais abundante. Então, ele tem a corpúsculo responsável por filtrar, tá? Bem desenvolvido. Já no peixe da água salgada, né, que acaba perdendo, né, água por meio, ele não capta, ele perde água por meio, ele não pode fazer muita urina. Então, a filtração dele é diminuída, o glomérulo é bem reduzido, bem, a gente diz, como é que se diz? Pouco funcional, tá? Esse glomérulo é pouco funcional. Mas, enfim, vai ter um pouquinho de mudança neles, né? Mas a função é a mesma filtração. Tá? E aqui, então, tem um rinzinho mostrando o interior, um corte nesse rim, né? Tá ali, ó. Tá? Não tá tão colorido, vou ver se eu tenho outro rim mais coloridinho. Tá tudo igual. Um monte de... aqui ali mesmo. Aqui dá para ver bem, mas vamos para cá. Tá? Normalmente existe uma cor, como vocês viram, uma diferença de coloração. Ó. Consegue verificar uma diferença de coloração da parte mais externa para a parte mais interna. Uma diferença de coloração ó, da parte mais externa para a parte mais interna. A parte mais externa do rim, né, a gente chama de córtex, a córtex renal, essa partezinha aqui mais externa. Infelizmente a imagem está com a mesma cor, mas acima da pirâmide aqui, ó, tá? Então aqui fica essa parte mais externa, córtex renal. E para dentro, abaixo disso aqui, a medula renal. Tá? Então, córtex e medula, região cortical e região medular, essa parte interna. Na região medular, a gente vai encontrar, então, as pirâmides. Tá aqui a medula. Eu achei que não tinha escrito a medula renal. Então, vai encontrar as pirâmides, vai encontrar os vasos renais, tá? Vai encontrar os cálices, vai encontrar, enfim, todas as estruturas renais. Notem que está entrando aqui, ó, aqui o hilo renal, né? A parte onde entra e sai vasos e tubos, né? Então entra uma artéria, sai uma veia renal e sai o ureter. Essa parte aqui a gente chama de hilo renal. Tá? Não tem o nome aqui? Não. Tá? Então, só para apresentar para vocês, certo?
Nota que essa artéria, ao entrar, vai se ramificar, levando então sangue lá para a medula para acontecer alguma coisa. Depois esse sangue volta por uma vênulazinha, né? Se anastomosa, se junta, volta para uma vênulazinha e vai para a veia renal e volta para a circulação sanguínea. Tá aqui então mostrando o fluxo sanguíneo que eu comecei a mostrar lá, ó. Então uma artéria em vermelho, a veia em azul, a artéria renal trazendo então um sangue rico em oxigênio, né, para metabolismo celular e para ser filtrado, tá? Me lembro, apesar de eu rim filtrar e utilizar o sangue para filtrar, né, fazer a filtração sanguínea, ele também precisa de aporte nutricional para fazer esse trabalho, né? Então ele recebe oxigênio também e libera o CO2 no seu metabolismo. Então vai entrar uma artéria, tá? Uma artéria renal, vai segmentar, vai gerar segmentos, então produz uma artéria segmentada, que tem uma, outra e outra, né? A artéria segmentada, que depois vai para uma artéria interlobar e depois a artéria arqueada, que eu nem sei onde é que está. Tá? Nós filtramos, retorna então por vênulas e veias, formando a veia renal. Tá? Então a veia interlobar, as veias arqueadas, interlobares e segmentares e renal, a veia renal. Tá? Aqui dentro também tumultuada essa imagem, né? Então chega o sangue por aqui, tá? Vai lá nessas coisinhas aqui, a gente vai ver o que é. Nessas coisinhas ocorre a filtração, né? Filtrado, metabolizado e acaba voltando, tá? Voltando para a circulação por uma veia. Então, a arteríola interlobar, que vai se ramificar em arteríola arqueada, depois volta para uma vênula arqueada, veia interlobar, e assim sucessivamente. Ah, eu não sei quando é interlobar, que é arqueada, que é segmentada. Anatomia, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês. Fisiologicamente, fisiologia, chega sangue arterial por uma artéria, esse sangue é filtrado e retorna por uma veia. Ponto. Ah, qual é a arteria? A artéria renal, o caminho correto é a artéria renal, artéria segmentada, artéria interlobar e artéria arqueada. Volta pelo contrário, veia arqueada, veia interlobar, veia segmentada e veia renal. Tá? Mas não precisa você saber isso em fisiologia. Saibam isso para anatomia. Ficou uma coisa em cima aqui, que era as arteriolas eferentes e aferentes. Mas depois a gente vai ver isso aí. Tá? Aqui de novo, mesmo desenho. Só que agora ele pegou essas coisinhas que eu disse para vocês aqui, ó, que fazem a filtração, e ampliou essa coisinha aqui. E essa coisinha que faz a filtração tem amarelo, que é o tal do néfron. Esse cara aqui, o néfron, ele que é responsável, então, pela aquela depuração do plasma. Ou seja, é ele quem filtra o sangue, é ele quem recolhe do sangue aquilo que interessa, e é ele que também joga o sangue aquilo que não quer mais. O resto que não quer, ele joga fora. Tá? Então, a gente tem algumas ações que são realizadas no rim: filtração, reabsorção, secreção. Né? Quem faz isso é o néfron. Tá? Então, tá aqui o caminho do sangue. Chega o sanguezinho, vai lá no glomérulo. E aí sim, essa eu gostaria que vocês soubessem, o nome delas, a localização delas, para a fisiologia, que é a arteríola aferente, é aquela que entra no glomérulo, e a arteríola eferente, a que sai do glomérulo. Notem que o que entra no glomérulo é uma arteríola e o que sai também é uma arteríola. E aqui tem um capilar, os capilares glomerulares. Tá? É um pouco diferente daqueles capilares que a gente está acostumado, que normalmente no capilar existe trocas sanguíneas, né? Troca de gasosa, troca de metabólitos, enfim, de nutrientes. Agora, se eu achei o termo. Então, os capilares existe troca de nutrientes, chega sempre um sangue oxigenado, rico de nutrientes, e sai o sangue pouco oxigenado e com restos metabólicos nos capilares dos tecidos. Aqui nós temos dois tipos de capilares. Os capilares glomerulares, que estão sendo apresentados aqui para vocês, estão dentro do glomérulo, que entram sangue oxigenado, rico em nutrientes,
filtra esse sangue, tira alguma sujidade, algum resto de bactéria, algum metabólito, enfim, água, inclusive, se vocês estiverem com excesso de água, tá? Filtra tudo isso aqui e sai ainda um sangue rico em oxigênio. Ele não liberou oxigênio ali. Depois nós temos uma outra rede de capilares, que são os capilares peritubulares, que estão ao redor dos túbulos. Eu já vou mostrar para vocês segmento por segmento desse néfron. Mas a gente já conseguiu, para mim poder falar, eu tenho que dizer para vocês que tem o glomérulo e os túbulos. Então tem o glomérulo, aqui tem um pouco de túbulo, aqui tem túbulo, tubinho. Então os capilares que estão ao redor do túbulo, os tubulares, sim que existe troca de nutrientes. Eles vão liberar, então, para esse rim trabalhar alguns tipos de nutrientes, oxigênio, íons, cálcio, enfim, né? Energia para esse rim funcionar. E captam no mesmo rim aquele resto metabólico, CO2, enfim, tá? Então, nós temos dois tipos de capilares dentro do rim. Os capilares glomerares, que fazem a filtração, e os capilares peritubulares, que fazem a respiração do rim, né? Entregam oxigênio para o rim, tá? Tá ali o hilo, que eu não tinha na imagem anterior, né? O hilo renal, né? Tá aqui o hilo, ó. Essa região é o hilo renal, a pelve, então tudo que for filtrado vai cair aqui, né? Aqui nessa pirâmide, ó, uma pirâmide, né? Vai cair aqui e depois daqui ganha o ureter, tá? Aqui está o néfron, ó, aquele néfronzinho que eu disse para vocês. Então, o glomérulo e os túbulos. Aqui tem outro néfronzinho, ó, tá? Já vai ver todos eles. Mostrando de novo a medula renal, a parte mais externa. A córtex renal, a parte mais externa. A medula, a parte mais interna. Tá? Aqui é a medula renal, a córtex renal. Tá? Enfim, anatomicamente, mais ou menos isso aí. A professora anatomia tem que cobrar um pouquinho mais de vocês. E então vamos ver as funções, né, específicas. Então, ali, regula o volume de água no organismo. Tá? Um rim humano, mais ou menos 1.700 litros de sangue são filtrados por dia. Tá? 1.700 litros de sangue são filtrados. Mas o senhor disse que a gente só tem 5 litros. Pois é, 5 litros circulante. Quantas vezes 5 litros passa pelo rim de vocês? Certo? Então, mais ou menos, tá? Esse valor em litros, em 24 horas, circula nos rins de vocês e gera mais ou menos uns 180 litros de filtrado glomerular. Tá? Então, só que esse filtrado que ocorre, como eu disse para vocês, se esse cara que é responsável pela filtração, aqui ocorre a filtração e o filtrado glomerular é produzido aqui. Uns 180 litros. Mas ninguém faz 180 litros de xixi no dia, né? Por quê? Porque nem tudo aquilo que é filtrado é eliminado. Muitas coisas, inclusive a água e a glicose, por exemplo, são necessárias para a gente, elas são livremente filtradas. Não existe muita barreira para evitar que aqui, no glomérulo, água e glicose, por exemplo, sejam retidas. Elas são filtradas livremente. Onde é que elas vão ser retidas, então, ou ser recaptadas para a circulação? Vão ser recaptadas no próximo jogo de capilares, que são os capilares peritubulares. Então quer dizer que esses capilares peritubulares, o senhor disse que faz respiração. Sim, eles são responsáveis por respiração, mas eles também são responsáveis por captar aquilo que ainda é necessário para o organismo que foi filtrado. Da mesma forma, eles também são responsáveis por eliminar na urina alguma coisa que não conseguiu ser filtrada aqui. Que aqui é a filtração. Forma filtrado glomerular, mais ou menos 180 litros por dia no humano. Tá? Mas tem coisas que não conseguem passar aqui por algumas barreiras que existem. A gente vai ver depois. E outras que passam, mas eu não posso perder. Então, os túbulos fazem reabsorção, ou seja, captam novamente, ou secreção, quer dizer, eliminam o que não queria. A gente vai ver depois. Tá? Então, por isso, como eles reabsorvem muito líquido filtrado, a gente produz de 1 a 2 litros de urina por dia. Tá? Isso depende muito do hormônio antidiurético. Se ele está circulando ou não. Se ele está circulando, pode ser um pouco menos. Se ele não está, um pouco mais. Mas, em média, fica nisso aqui. Tá? Vai depender do hormônio antidiurético. Bom, outra função do rim é controlar o balanço eletrolítico, né?
ou seja, balanço de sódio, de potássio, magnésio, enfim, todos os nossos íons. E dependendo do balanço corpóreo, ele ora vai secretar mais ou menos um desses eletrólitos. Né? E como é que está esses eletrólitos? O sódio está em demasia, filtra mais, elimina mais. Está pouco, né? Está em falta, capta mais, enfim. Tá? Controla. Regula o equilíbrio ácido-básico. Né? Então, eles secretam alguns radicais, né? Ácidos ou básicos, né? Ácidos, amônia, e conservam o bicarbonato. Então, regula o ácido básico. Conservação de glicose, de proteína, de aminoácidos, tá? Excreta de metabólicos, resíduos de metabólicos, como creatinina, ureia, ácido úrico, urato, creatinina, eu já tinha falado, aquilo que a gente não quer mais elimina. Então, basicamente, a função renal mesmo é manutenção do equilíbrio hídrico, manutenção do equilíbrio eletrolítico, tá? E eliminação daquelas excretas, né? E conservação de nutrientes. E filtração de sangue é justamente isso. É o que eu acabei de dizer. Vai filtrar o sangue para quê? Eliminar excretas de metabolismo, como, por exemplo, a creatinina muscular. Exercício físico gera creatinina, né? Então, vai ter que ser eliminado. Há restos de bactérias que vocês tiveram de inflamação, restos de antibióticos que vocês tomam, enfim. Há restos de medicamentos também eliminado. Então, a função renal é filtrar, elimina aqueles restos, aquelas substâncias que eu não quero, e capta, conserva nutrientes que eu ainda necessito. Assim como capta e conserva nutrientes como bicarbonato, sódio, potássio, na dependência de nós termos demasiadamente ou não. Se está em falta, capta mais. Se está demasiado, elimina mais. Certo? Além disso, né, a gente vai falar que a gente já falou semestre passado em cardiovascular, na regulação da pressão arterial. E aí, vou falar de novo para vocês, né, que a gente fala de regulação da pressão arterial, e a regulação da pressão arterial, a gente tinha lá no rim um nível neural, que eu até falei para vocês porque é tão difícil de parar de fumar, né? E a regulação em nível renal. O nível renal a gente vai repetir, que é aquele efeito hipotensor, né, o hipertensor que o rim executa. Né? Ora, conservando mais líquido e aumentando a pressão arterial, ora, eliminando mais líquido e baixando, diminuindo a pressão arterial. Você vai ver como é que funciona, só para relembrar, vocês vão ver de novo. Tá? Uma importantíssima, que também falei semestre passado, quando falamos em sangue, é que o rim participa da secreção do hormônio que estimula a formação de novas células vermelhas, né? Então, por exemplo, quando eu disse para vocês lá, quando altera a volemia, vocês vão lá para alta altitude, tem dificuldade de transporte de oxigênio, que estão lá no pico do Everest, né? O rim percebe essa deficiência de gás oxigênio sendo transportado e secreta a eritropoetina, que vai lá na medula óssea e é um sinalizador para aquela célula mãe, né, célula totipotente que está lá na medula óssea, produzir mais, né, se diferenciar mais para o lado dos glóbulos vermelhos. Tá? E aqui importantíssimo, ó, isso aqui vocês vão ver só aqui comigo, nesse slide, creio que talvez apareça mais um outro slidezinho, mas talvez não. Mas depois vamos ver com o professor William, na parte de endocrinologia. Tá? O rim participa do metabolismo ósseo de cálcio e fósforo. Tá? A 25 dihidrocolicalciferol, né? Ele quebra essa precursora da vitamina D, fazendo a vitamina D ativa, que é 1,25 dihidrocolicalciferol, ou vitamina D3. Tá? Esse 1,25 são os carbonos que são ativados, tá? Na cadeia química desse vitamina 3. Então, esse aqui é a forma ativa e essa aqui é a forma inativa. Tá? Ainda aqui tem a regulação, ainda quebra na pele por causa do sol, enfim, mas o rim participa da regulação de cálcio e fósforo, formando a forma ativa da vitamina D3. Olha a função da vitamina D3 lá em endócrino, vocês vão ver. Mas já para pincelar, ela
melhora ou ativa a captação de cálcio no sistema digestivo. Tá? Então, aquele cálcio vai ser mais ou menos absorvido no trato digestório se tivermos vitamina D3 circulante. Aí o rim faz isso. Então, aqui estão todas as funções, né? Conservação de nutrientes, regulação da concentração eletrolítica, secreção. Opa, secreção? Acho que ali. Tá, secreção não, ativação, melhor dizendo, produção, ativa a vitamina D, né? Regulação da concentração do bicarbonato, regulação do balanço de sódio. Então, tá tudo que a gente já tinha falado antes, secreção de eritropoetina para a produção de mais células vermelhas, enfim. Tá? E aí tá o tal do néfron, onde eu queria chegar, tá? Para a gente falar dele, basicamente dele, que a gente vai falar todo o resto do sistema renal. Tá? Então, o néfron é formado, então, pelo aquele que eu mostrei para vocês, ó, a arteríola aferente, como o nome está dizendo, a aferente é que entra, aferente, ele se capilariza e formando os capilares glomerulares, que depois se juntam, ou se anastomosam, né, se unem e formam a arteríola que sai, que é a arteríola eferente ou efetora, né? A arteríola aferente, capilares e a arteríola eferente, tá? Então, é formado por esse conjunto de vasos aqui, que estão em contato com o glomérulo, que é a primeira parte do néfron. Essa estrutura toda aqui é o néfron. Então, tem o glomérulo, que faz a primeira função renal, que é a filtração de sangue, que a gente vai ver. Depois a gente tem um tubo todo torcidinho, que é um tubo torcido e perto do glomérulo, próximo ao glomérulo, então a gente chama ele de tubo ou túbulo contorcido proximal. Vocês vão encontrar com túbulo contornado proximal, tem um monte de nome diferente, mas todos se referem à mesma coisa. Tá? O tubo tortinho aqui, né, esse mais contornado, contorcido, então túbulo contorcido proximal, que está próximo ao glomérulo. Depois a gente tem o segmento intermediário, também chamado de alça de Henle. Atualmente o nome que está mais aparecendo nos livros, está mais usual, é segmento intermediário, mas é a famosa alça de Henle. Tá? Então, filtração no glomérulo, túbulo contorcido proximal, segmento intermediário, alça de Henle. Depois tem novamente uma parte torcida, contorcida, né? Túbulo contorcido distal, porque ele está longe do glomérulo. Não, ele está perto aqui, está bem pertinho. Não, ele está longe. Se eu esticar aqui, ele está tudo apertadinho, mas se eu pegar isso aqui e esticar, né? Se fosse, por exemplo, um carretel de linha toda enroscada, se eu esticar essa linha, né? Esse novelo de lã esticar, esse fio, se eu esticar isso aqui, você vê que isso aqui está mais longe. Então, ele é o túbulo distal. Né? O túbulo contorcido, contornado distal, ou túbulo distal. Certo? E essa região onde o túbulo distal se aproxima do glomérulo tem uma função muito importante na regulação da pressão arterial. Tá? E é uma região chamada região da mácula densa, que depois a gente vai conversar sobre ela, que a gente já falou lá em sistema cardiovascular. Tá? Certo? Então, está aqui o glomérulo, túbulo proximal, segmento intermediário, túbulo distal, certo? Esse túbulo distal, depois nós temos o túbulo distal desemboca no ducto coletor. Aqui vai ter outro túbulo distal de outro glomérulo, de outro néfron, aqui outro. Então o ducto coletor une um monte de néfrons, que desembocam lá, né, lá dentro do rim, que depois vai formar, então, através do ureter, a urina lá na vesícula ou na bexiga. Tá? Então tem um monte de néfronzinho em cada um desses buraquinhos aqui. Um monte que cada rim humano, né, chega a conter cerca de 1 milhão de néfrons. Nossos rins, cada rim humano. Então a gente tem mais ou menos uns 2 milhões de néfrons. Né? Quem tem os 2 rins aí tem mais ou menos 2 milhões de néfrons. Bovinos, 4 milhões. Suínos, 1.250.000. Mais ou menos a mesma quantidade que o humano. Cães tem pouquinho, né? 415.000. Felinos, então, tem muito menos, tá? O número de néfrons. O humano já tinha falado.
certo? Mas, de novo, a mesma imagem. E aqui é para mostrar para vocês a localização do néfron, desse cara que eu mostrei para vocês aqui. Onde é que ele se localiza no rim? Nós temos dois tipos de néfrons. Dois tipos de néfrons. Os néfrons que estão mais com o seu conjunto total mais na região da córtex renal, e os néfrons que estão com o seu tubo, com todos os seus segmentos mais na medula renal. Então, aqueles que estão com mais segmentos seus, estão geralmente mais bem na periferia, que raramente o seu segmento intermediário, a alça dele, chega na medula, que até forçou a amizade, tá? Nem vai tanto assim, às vezes nem chega, fica por aqui, que tem essas alças DN curtinhas, nem chega na medula, são os chamados néfrons corticais que estão no córtex. Aqueles néfrons que são mais localizados na medula renal mesmo, na medula renal, tá? Eles são néfrons medulares ou justamedulares. Tá? Esse nome é mais utilizado, porque ele não fica totalmente na medula, ele fica mais junto à medula, então ele é o justamedular. Nomenclatura, mas o que acontece? É só nomenclatura? Não. Só vê que esse cara, o justamedular, o que está mais na medula, tem muito mais capacidade de reabsorver a água do que esse cara aqui. Esse cara aqui praticamente não faz muita reabsorção de água, não. Tá? Então, a gente vai ter espécies que vão ter mais desse tipo, espécies que têm mais desse tipo, dependendo se eles reabsorvem mais água ou menos água. Tá? Então, só para apresentar para vocês. Independente do tipo de ser um néfron cortical ou um néfron justamedular, os glomérulos deles sempre estão na córtex. Tá? Sempre estão na córtex. Tanto o néfron cortical quanto o néfron justamedular, os seus glomérulos estão na córtex renal. Tá? Aqui a mesma coisa que eu tinha falado, né? Então, eu já falei dos néfrons corticais justamedulares, né? Justamedulares, justaglomerulares. Também pode encontrar, como eu disse para vocês, em alguns vídeos, como os néfrons medulares. Não é muito correto, porque ele não está todo na medula, ele está perto só da medula, né? Está juntamente, ele justo, né? Então, por isso que esse nome. Vocês podem encontrar essas nomenclaturas, eu gosto de botar aqui só para vocês saberem. Isso aqui a gente já viu, tá? Já falei para vocês. Tá? E aqui diz, néfrons justamedulares no suíno é 3%, no gato é 100%, no cão é um pouco menos de 100%, né? Então, porque o gato tem pouco néfron, mas todos eles são desse tipo justamedular. Todos eles só tem desse tipo, ele reabsorve muita água. Ele não elimina muita água. O gato faz pouco xixi. Também toma pouca água, né? Bicho ruim de tomar água. Quem trabalha em clínica vai ver que castrou gato é uma fábrica de problema veterinário depois, né? Porque vai dar cálculo renal, vai dar cálculo vesical, pedra no rim, pedra no bexiga, tá? É complicado. Eles tomam pouca água. Tá? Então, mas como eles têm poucos néfrons, o Papai do Céu fez eles direitinho, né? Vamos fazer esses néfrons serem bem funcionais, ó. Tá? Humanos, bovinos, suínos, poucas alças longas, né? Ou seja, poucas néfrons com alças tão longas. A maioria do humano, suíno, bovino, as alças são mais curtas. Tá? Por isso que tem muito, ó. Por isso que o humano, equino, bovino, suíno, tem muito, né? 1/3 apenas tem alça longa, 1/5. Então, por exemplo, o humano tem 1 milhão, no máximo, 200 mil por aí, de 300 a 200 mil, chega a ser néfron do tipo justamedular. Tá? O resto é tudo cortical. Tá? Cão, gato, coelhos, ovelhas, alças muito longas. De novo, o néfron cortical, o néfron justamedular, ou justaglomerular. Tá? Então, vocês vão encontrar, o correto é justamedular, mas tem muita tradução mal feita em livro, então vocês encontram justaglomerular, porque o pessoal acha que se refere ao glomérulo perto, não é, é o néfron está perto da medula, enfim, nomenclatura não interessa, tá? Só para vocês saberem, mas então o néfron justamedular, tá aqui,
é aquele que tem suas alças de Henle, o seu segmento intermediário, mais profundamente na medula. Os néfrons corticais, muitas vezes, nem chega na medula, chega aqui, já dá uma voltinha, ou quando entra é muito pouco, tá? Mas, independente de entrar muito pouco, percebam o que está em roxinho aqui, né? Que são aqueles capilares peritubulares. Os capilares peritubulares dos néfrons corticais, eles só ficam por volta dos túbulos dentro da córtex canal. Eles não vão lá até a medula na alça de Henle, ó. Então, os capilares peritubulares que estão nos néfrons corticais, eles ficam só pelos túbulos. Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. O segmento intermediário, muito raramente, né, ou mais precisamente nunca, são, como é que se diz, vascularizados por capilares. Tá? Então, essa vascularização capilar fica mais nos túbulos contorcidos. Já no néfron justamedular, a gente tem o contrário. Existe vascularização, não está mostrando aqui, existe uma pequena vascularização nos túbulos, mas a maioria da vascularização capilar peritubular, né, os capilares peritubulares, são ao redor do tubo segmentar, ou do tubo intermediário, ou alça de Henle. Tá? E aí eles recebem um nome diferenciado de vasos retos ou vasa reta. A vasa reta são esses capilares ao redor do segmento intermediário, ou também chamada alça de Henle, em néfrons justamedulares. Tá? O que muda, professor? O que muda é que isso aqui vai propiciar mais capacidade de puxar água de volta e conservar a água no animal. Como disse para vocês, o gato tem pouco néfron, o gato toma pouca água, então ele tem todos os néfrons desse tipo. Ele urina muito pouco porque a maioria da água é reabsorvida, tá? É retida, ela fica no organismo. Certo? Então tá. Vai martelar muito nisso ainda, não se preocupe. Aqui está de novo, né? Corpúsculo renal, ou glomérulo, né? Com a sua arteríola está entrando, então a aferente, capilares glomerulares e arteríola eferente. Tá? Aí essa arteríola eferente depois vai lá para a região tubular, como capilares peritubulares. Os capilares peritubulares são aqueles ao redor dos túbulos, certo? Ó, aqui diz que vocês têm capilar peritubular no túbulo, do justamedular, tá? E a vasa reta ao redor do segmento ou da alça de Henle. Aqui não está aparecendo, mas no cortical, os capilares tubulares ficam só nos túbulos contorcidos. Tá? De novo, nossos néfronzinhos, bem dividido de cor aí, tá rosinha, um rosa mais escuro, né? Como diz minha filha, um salmão. Um rosinha bebê e um salmão. O rosinha bebê está ali a cortical, melhor dizendo, o córtex, né? Eu ia dizer córtex e fui ler desde seu córtex. O córtex e a medula em um rosinha mais escuro, tá? Mostrando para vocês. Então, um néfron cortical, alça de Henle bem curtinha, tá? Outro nome da alça do néfron, né? Então, alça de Henle, alça do néfron, segmento intermediário. É uma bagunça esses livros, gente. Tá? Então, tudo muda. Depende do autor, ele chama de um jeito. E a gente tem que gravar todos os nomes. Tá? E aqui do lado esquerdo de vocês, o nosso néfron justamedular. Ele está justo pertinho da medula. Seu glomérulo está mais juntinho à medula, né? Do que aquele lá. E a alça de Henle, o segmento intermediário, vai até lá embaixo. Quanto mais lá para baixo for, maior a capacidade de manter ou de reabsorver a água. Tá? Então, vocês vão ter justamedulares que vêm até aqui, justamedulares que vão até aqui, e tem outros que vão lá embaixo. Tá? Então, só para mostrar de novo. Mesma coisa, mostrando todos eles, o segmento, enfim. Tá aí a localização do néfron dentro do rim, ó. Região cortical, região medular, tá aqui os dois tipos de néfron, tá?
certo? Tá aí eles estão mostrando, ó, o caminho, né? Aqui está mostrando o caminho da excreta, né? Então, ó, o capilar, a arteríola aferente e eferente, capilariza. Aqui forma, então, o filtrado, né? O filtrado glomerular, que está no glomérulo, corpúsculo urinário, né? Mas o glomérulo. Então, esse filtrado vai passando pelo túbulo contorcido proximal, alça, né, de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Do ducto coletor para o lado externo, tá? Excreta. Bueno, já está apresentado, mais que apresentado os néfros. Já vimos 2 tipos de néfro. Olha a diferença que tem esse tipo de néfro, de anatomia, né? de forma, de formato, de tipo de vaso sanguíneo que um e outro tem. E agora, e também já falamos um pouquinhozinho da função desses vasos, da fisiologia, então, desses tipos de néfron, que um absorve mais líquido que o outro, né? Então, agora vamos ver cada uma das porçãozinhas. Vamos começar falando da primeira, que eu falei para vocês, que tá aqui o néfron, voltando, ó, que é o corpúsculo urinário, mais conhecido por glomérulo. Tá? Então, o corpúsculo de Malpighi, o nome mais antigo que se usava, né? Quando eu estudei isso aqui, acho que lá no 2º grau, agora ensino médio, era corpúsculo de Malpighi. Depois corpúsculo renal. Né? Agora a gente chama mais de glomérulo. Então, tá aqui o glomérulo. Cápsula de Baumann, né? É cápsula de Baumann, camada. Porque esses nomes, assim, gente, que eu escrevi Baumann, Malpighi, Pacini, Ruffini, normalmente são nomes mais antigos que eram utilizados, né? Muito utilizados, e se referem sempre àquele cara que descobriu, ou que achou a função, né? Aquele cara que nomeou. Hoje esses nomes estão em desuso. Prefere-se por usar um nome que dê mais a característica e a funcionalidade do que dizer quem foi o cara que descobriu ele, tá? Enfim, então aqui está o nosso glomérulo, certo? Com a arteríola, não sei qual é que é a aferente ou eferente, se essa aqui é eferente, essa aqui pode ser a aferente. Então, a arteríola aferente, então o sangue está vindo daqui para os capilares glomerulares, certo? Aqui dentro vai ter a formação do filtrado glomerular, ou melhor, a filtração do sangue. E aí esse sangue filtrado vai gerar o filtrado glomerular, que vai para lá, e o sangue retorna pela arteríola eferente. Tá? Bom? Para quieto, rapaz. Meu cachorro está aqui fungando aqui. Está com ciúmes que eu estou falando com vocês. Bueno, aqui está a porção dilatada. Tem o polo arterial, o polo tubular, tá? Corpo cerebral, folheto externo, folheto parietal. Então, todas essas lâminas aqui que vocês cobro mais de vocês na anatomia, na histologia, espaço. O espaço é interessante, né? Espaço capsular, certo? Aqui, ó, espaço. Já vou aproveitar para dar uma pincelada na filtração e dizer para vocês que se aqui ocorre infiltração, que eu já falei, e o líquido, né, a gente perde água para esse local, aqui dentro tem água, né? Tem o filtrado glomerular. E se aqui tem líquido, tem uma pressão do líquido, assim como tem pressão do líquido dentro do vaso. Tá? Folheto interno, visceral, podócito, tá? Isso aqui eu já vou falar. Prolongamentos pedicelos, prolongamentos secundários, processos podais, fendas de filtração poros e fenda diafragma. Tá? Isso aqui eu vou falar agora para vocês. Que está aqui, ó. Isso aqui, ó, pegou um pedacinho daqui, cortou, né, um pedacinho do... já voltar um pedacinho, só olha aqui o túbulo distal, né? Aproveitar que eu vi nessa imagem, o túbulo distal tá lá, ó, o túbulo proximal tá aqui, o túbulo distal, lembra que eu disse para vocês quando ele, o túbulo distal se contorce todo e chega de novo perto do glomérulo, ele forma a tal de mácula densa, né? E essa mácula densa é essa região que tem essas células aqui, ó. Ela vai ser formada essas células, e aqui, ó, como está perto dos vasos sanguíneos, ó, né, perto das arteríolas, essa mácula densa tem uma capacidade de perceber a pressão arterial aqui dentro. Tá? Por isso que ela participa do controle da pressão arterial. E aí ele secreta um hormôniozinho aqui, que é a renina, né? Bueno, voltando. Então aqui pegou um pedacinho, um segmento desse capilar e trouxe para cá. No semestre passado, eu apresentei para vocês as artérias, as veias e os capilares. Tinha uns slidezinhos lá mostrando isso, que eles têm diferença
anatômica, né? Principalmente que artérias e veias tem 3 camadas, né? O endotélio, que é a camada mais interna, depois tem uma camada muscular, né? Que em artérias é muito mais desenvolvida que em veias. Depois, de cima dessas 2 camadas, tem uma camada de colágeno, fibras de colágeno que dão resistência, dão estrutura, né? E aí eu disse para vocês que em artérias a camada muscular é mais potente, mais espessa, e a camada de colágeno é menor, mais fininha. Então, o que significa que ela tem mais capacidade, a artéria tem mais capacidade contrátil de fazer vasoconstrição do que a veia, e ele tem menos estrutura do que a veia, né? Ela é mais molezinha, mais frouxinha. Já a veia, como tem mais colágeno, ela é mais estruturada, um caninho mais durinho, mas não tem tanta capacidade de vasoconstrição, porque tem menos músculo, tá? E aí eu aproveitei também e falei para vocês que nós temos os capilares, que estão entre esses 2 vasos, né? Que normalmente os capilares estão dentro de um órgão, né? Para fazer trocas, e os capilares são formados apenas de uma camada, eles não têm músculo nem colágeno, apenas o endotélio. E o endotélio é uma camada muito fininha, normalmente a espessura de uma célula, e ali ocorre permeabilidade, né? Então, sai oxigênio, entra CO2, sai nutrientes, entra restos metabólitos, enfim. Tá? Então, ocorre trocas nos capilares. E eu disse para vocês que os capilares têm, então, uma única parede. E assim como tem a diferença, né? Que aqui nós temos 2 tipos de capilar no rim, os capilares glomerulares, que são responsáveis pela filtração, e os peritubulares por trocas, por respiração. Os capilares que fazem a filtração, os capilares glomerulares, eles são diferentes dos demais capilares do nosso organismo. Eles têm 3 camadas. Esses capilares têm 3 membranas, têm 3 camadas, tá? Aqui eles mostrando as camadas, né? Aqui, tá? Acho que tem um slide mais à frente que mostra melhor. Ó, uma microscopia eletrônica, ó, com 92 mil vezes de aumento, tá? Microscopia eletrônica, mostrando lá em vermelhinho é o endotélio capilar. Tá? Isso aqui são os processos podais, né? Os podócitos, enfim. Tá? Os pedicelos ou podócitos. Tá? Aqui eles, ó. Tectomicroscopia, deixa eu ver se eu acho a imagem que eu quero. Aqui pode até ser. Deixa eu ver se tem, né? Então aqui está o mesmo capilar, tirou de lá, trouxe para cá, ó. E ele tem 3 membranazinhas, né? Tá aqui, ó. Puxa, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o podócito, né? Chamam de podócito, botaram esse nome de podócito. Segundo quem botou o nome, ele parece um pezinho. Eu não sei pé de quem que ele parece, né? Porque isso aqui para mim não é pé de ninguém. Parece mais um polvo, um ser de outro planeta, sei lá. Mas não parece um pezinho. O pessoal diz, parece um pé. Eu não consigo visualizar um pé até hoje, mas eu aceitei, já que o cara botou o nome de podócito, eu tenho que aceitar. Então aqui está um podócito, né? Seus prolongamentos aqui dos podócitos são os pedicelos, né? Pequenos pezinhos, seria os pezinhos do podócito. Tá? Essa aqui é a camada mais externa do capilar, certo? Tá? Aí a gente tem a membrana basal logo abaixo, aqui é um corte dela, então o podócito está aqui em cima, a membrana basal e o endotélio. O endotélio é comum em todos os outros capilares do organismo, e é formado todos os outros capilares do organismo só por isso aqui, só pelo endotélio. Tá? Nos capilares glomerulares, a gente tem, além do endotélio, a membrana basal e esses tais de podócitos e pedicelos. Formam, então, 3 camadas. Para que isso? Para formar uma barreira de permeabilidade mais seletiva. Tá? Então, o que acontece? Vai ocorrer uma seletividade, vão selecionar o que pode e o que não pode passar. Mesmo assim, com essas 3 camadas, eu disse para vocês que tem coisas que eu não queria perder que eu perco. Por exemplo, glicose. Tá? Então, ele tem um arranjo estrutural para evitar que muita coisa passe. Mas mesmo assim não é bem feito. Passa muita coisa que não deveria passar. E evita que coisas que tinham que passar, né, passem. Tá? Por isso que os túbulos têm funções de reabsorção e secreção. Está aqui o mesmo, né?
Aí a mesma coisa, mesma imagem, ó, a região da mácula densa, o túbulo distal, aquelas células diferenciadas da mácula densa que percebem a pressão arterial e elas produzem secreto a renina, que é o hormônio que vai atuar na regulação da pressão arterial. A gente vai ver, já vimos em cardiovascular, né? Só relembrando. Aqui então estão os podócitos, né? Os pedicelozinhos, que são essas coisinhas. E lá está, então, o nosso capilarzinho com a sua membrana basal endotélio. Eu quero achar o... Aqui está a mesma coisa, mesmo slide, de outra forma, eu não quero ficar aqui. Mesma coisa, está aqui o slide que eu queria. Tá aqui a mesma coisa, vascularização, já falei para vocês. Então vamos aqui. Muito slide repetido com o mesmo assunto. Bueno, está aqui o tal do capilar glomerular e a sua capacidade de permeabilidade seletiva. Então, olha, então as três camadas aqui no roxinho, ó. Três camadas. De dentro para fora, o endotélio, camada comum em todos os capilares do nosso organismo. Depois, a membrana basal e os podócitos, a membrana basal em laranjinha e os podócitos, que são únicos dos capilares, né, glomerulares. Só eles têm isso. Certo? Para que isso? Eles fazem a tal da permeabilidade seletiva. Tá? Então, de dentro para fora, não percebam, a filtração vai correr de dentro para fora, para aquele espaço urinário, para aquele espaço da cápsula de Bowman. Então, o líquido vai cair naquela cápsula de Bowman e dali vai para o túbulo proximal. O filtrado glomerular, o líquido filtrado glomerular, tá? E aí, o que cada uma dessas membranas faz? O que ela deixa passar ou não deixa? Bom, tá aqui, ó. Endotélio capilar, endotélio azulzinho, tá? Esse aqui, ó. Ele tem poros, ele tem fenestras, né? Tem mais ou menos, ó, os poros, fenestras, né, espaços, tem mais ou menos uns 70, 90 nanômetros de tamanho, tá? Muito, muito pequenininho, nanômetros, então 90, 70 nanômetros, certo? Tudo que for menor que isso passa, tá? Só que tem coisas menor que isso que eu não quero, eu quero manter. Bom, então quem vai tentar segurar são as outras duas, a membrana basal e o podócito. A membrana basal, que está em laranjinha, ela é formada por proteínas, né? Então ela é formada, ó, por um gel de proteínas, de proteoglicanos, né? Então ela é formada por proteínas, proteoglicanos, glicoproteínas, enfim. Esses proteoglicanos que formam essa membrana, eles conferem a essa membrana uma carga elétrica negativa, certo? Uma carga elétrica negativa. E além disso, eles têm porinhos também, poros um pouquinho menores, ó. Tá? Então, esses poros, ó, a diferença, né? Esses poros têm mais ou menos uns 8 nanômetros apenas. Então, aquele de 90 até 8 que passava pelo azul vai ser barrado no laranja só pelo tamanho. Então, essa membrana basal vai evitar que moléculas acima, maiores que 8 nanômetros, atravessem. Também evita que moléculas ou substâncias com cargas negativas atravessem, porque cargas iguais se repelem. Se o tubo é formado por carga negativa, então íons que possuem cargas negativas não vão passar. Certo? Repele. Bota dois ímãs com o mesmo polo, um repele o outro. Tá? Então, isso aqui serve por uma permeabilidade seletiva, evitando que substâncias maiores que 8 nanômetros e substâncias com cargas negativas atravessem. Ocorre uma conservação, então, desse líquido dentro do vaso sanguíneo. Vai continuar circulando. E, por último, essas roxinhas aqui, tá? Essas fendas, essas fenestras aqui, tá? Certo? Eles são células epiteliais, eles possuem mais uma função estrutural, dá mais uma estrutura, né? Como, por exemplo, o colágeno lá nas veias, né? Ele é mais estrutural, a intenção principal dos podócitos é dar uma estrutura para esse vaso, para não deixar ele colabar, para não deixar ele murchar, tá? Então, além dessa função estrutural que não está escrita aqui, né? Esses pedicelos, esses pequenos pezinhos que ele diz que formam aqui, que eu não consigo enxergar pezinho, mas tudo bem, né? Esses pezinhos aqui, né? Os podócitos possuem pedicelos nas fenestras de filtração.
Eles possuem, nessas fenestrinhas aqui, eles têm poticéus que cobrem essas fenestras. Tá? As fenestras de filtração carregadas, negativamente carregadas, permitindo a passar de moléculas maiores que 3 nanômetros. Tá? Isso aqui, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Nos livros pode até dizer isso. Mas a gente lendo artigo, vendo coisas, sabe que podócito não é uma barreira eficiente para filtração de substâncias por tamanho. Por tamanho é membrana basal. Tá? Como disse ali. Tá? Por carga elétrica negativa, como fala aqui, também é a membrana basal. Se alguma coisa passar dessa carga elétrica negativa, até pode ser que ele consiga segurar. Mas os poros, a imagem que tem a melhor desses podócitos, aqui essa tá boa, são muito grandes. Tá? Ali fala a substância 3 nanômetros, eles são muito maiores que isso. Tá? São maiores que esses poros da membrana basal. Esse slide aqui não está muito correto, não. Tá? Então, vamos fazer uma revisão. Endotélio. Permeabilidade a substâncias maiores, né, que 80 a 90 nanômetros. Membrana basal é a que dá mais permeabilidade, dá mais seletividade à permeabilidade, né? Seleciona mais. Ela não deixa passar substância negativa e não deixa passar substâncias maiores que 8 nanômetros. Podócito. Podócito, essa coisa roxa que tem em volta, é mais estrutural. A função, na verdade, dele é evitar que colabem esses vasos, esses capilares. Ah, mas ele não tem função de filtração? Tem. Tá? Mas é muito raramente alguma coisa que passa a membrana basal vai ser barrada pelo podócito. Muito raramente. É impossível? Não. Tá? Mas a função dele é mais estrutural mesmo. Tá? Então, tudo isso, todo esse conjunto, dá essa permeabilidade seletiva. Só vai passar, então, para o espaço urinário e, consequentemente, para o túbulo, aquilo que tiver carga positiva e for maior que 8 nanômetros. Certo? Então, a seletividade, ó, tá? Não vai passar proteínas, no caso, né? Plasmáticas, proteínas plasmáticas, 7% apenas das proteínas plasmáticas vão conseguir passar. Tá? Não passa. Normalmente não passa, se passa é muito pouquinho. Tá? Porque aqui, ó, no plasma, tem mais ou menos 7% de proteína plasmática, eu não me referi mal. No mais ou menos 7% de proteína. Aí no filtrado glomerular, praticamente nada. A proteína plasmática não passa, aminoácido não passa. Principalmente porque a membrana basal é formada por proteína que dá carga elétrica negativa, por proteoglicanos que dão carga elétrica negativa. Proteína tem carga elétrica negativa. Negativo com negativo se repele. Então aqui não passa. Não passa? No nosso organismo, biologia não é matemática, né? Então não passa 0,003. É um pouquinho. Mas depois eu vou dizer para vocês que lá nos túbulos, esse pouquinho que passa é reabsorvido. Tá? De maneira que a gente não deve ter proteinúria, ou seja, proteína na urina. Se tiver proteinúria, vamos investigar que tem algum problema. E normalmente o problema é aqui. Normalmente, ou o problema é aqui, ou no túbulo proximal, que a gente vai ver depois. Mas normalmente o problema é aqui. Se eu tenho urina com proteína, vamos pensar numa glomerulite, uma inflamação no glomérulo primeiro. Depois a gente vai ver o resto. Vamos descartar essa hipótese, porque o glomérulo não pode deixar passar proteína. Não deve deixar passar também hemácias, porque hemácia tem um tamanho maior, muito maior que 8 nanômetros. Tá? Então, na verdade, ó, o filtrado glomerular vem a ser quase igual ao plasma sanguíneo. Tá? Com a diferença que não deve ter proteína e nem hemácia. Não está aqui, mas já estou adiantando para vocês. Podemos. Se pudesse ser amanhã, porque nós já estamos com o nosso horário meio estouradinho daqui a pouco, já está ficando longa e chata, e porque a gente amanhã vai falar de túbulos, daí a gente pega melhor essa parte. Pode ser? Mas tu me lembra amanhã. Beleza, então tá.
Tá? Então, ó, o filtrado glomerular, né, que é aquilo que vai para cá, ó, então túbulo, chega o sangue, filtra naquelas 3 barreiras, e aqui, né, o filtrado glomerular vai ficar nessa cápsula e vai lá para o túbulo. Esse filtrado, esse líquido ultrafiltrado, né, esse líquido filtrado, ele tem o mesmo aspecto do plasma, com exceção que aqui não tem hemácias e nem proteínas. Não deve ter. Se tiver, temos problemas. Tá? Ó, então, a membrana de novo, né, mostrando agora os caminhos, ó. Tá? Em vermelhinho, o sangue. Em verde, o movimento da água em pequenos solutos, né, menores que 8. Tá? E em preto está o filtrado. Então, a arteríola, como está entrando, aferente, ó, seta aferente, ó, líquido sendo filtrado, certo? E o filtrado saindo lá. E aqui estão as 3 membranas, ó. Endotélio, membrana basal e podócitos. Tá? Aqui, endotélio tem uma permeabilidade de tamanho, membrana basal, maior permeabilidade de tamanho, passa menos coisa ainda, né? 8 angstrom para baixo, para cima, para baixo só, desculpa, né? Menor que 8 angstrom, e principalmente cargas elétricas negativas não vão passar. E essas coisas aqui é mais estrutural. Tá? De novo, mostrando a mesma imagem, mostrando o caminho, ó. Então, passa por ali, vai passar lá, ó, tá? E vai formar o filtrado. Tá? Então, ó, não passa. Tá aqui, célula sanguínea não deve passar. Proteínas plasmáticas não deve passar. Ânions muito grandes, lógico, tamanho, né? Ó, 8 nanômetros. Tá? Fenda de filtração 3. Mas é que assim, até tem fenda de filtração 3, mas tem espaço maior que isso que eu quero dizer. Lá no podócito vai ter local que a fenda é pequena, mas tem local que a fenda é muito maior. Um local que o espaço é 70, 80 angstrom. Ah, então, não é tão eficaz. Por isso que eu quero dizer que não é. Ah, mas ali todos os livros dizem que tem uma fenda de 3. Tem esse pedacinho que é 3, mas esse pedacinho aqui é 100. Não adianta nada. Né? Sai daqui, não consegue passar lá, opa, vamos passar aqui que é maior. Né? Então tá. Vamos lá. Hormônios, né? Hormônios e minerais ligados à proteína, ou seja, aquelas proteínas carreadoras. Vocês vão ver endócrino que a maioria dos nossos hormônios circulantes estão ligados a proteínas transportadoras ou proteínas carreadoras. E se esse hormônio está ligado a uma proteína e a proteína não passa por diferença, contraste, né, de cargas, por impacto dessas cargas elétricas negativas vão se repelir, a proteína que está segurando o hormônio não vai passar, e o hormônio também não vai passar. Tá? E aqui a maioria das moléculas maiores que 8 nanômetros, que a gente entra aqui nos ânions grandes, certo? Tá? Aqui a célula sanguínea, o tamanho da célula sanguínea por poro, né? Não vai passar. A mesma membrana, então está mostrando uma microscopia, né? Aqui está o endotélio, as fenestrinhas, aqui está a membrana basal, em vermelhinho, ó, membrana basal, e aqui os podócitos. Tá? A mesma coisa, ó. Oi, meu amor. Oi. Fecha a porta aí pro pai. Eu vou ver, Mike. Desculpa, gente. Minha filha chegou aqui. De novo, ó, o lúmen capilar, né? Então, endotélio, membrana basal e os podócitos. Tá? Aqui, de novo, não sei onde é que você é um teste. Se você aparece um polvo, parece um ser de outro planeta, eu acreditaria, mas tudo bem. Parece um pezinho. Vamos acreditar neles. Opa! Deu tilt aqui. Piscou tudo. Pô, meu, não trava, não trava, não trava. Estão me ouvindo ainda aí, gente? Então, não tô conseguindo trocar o slide aqui. Deu uma encrenca. Obrigado. Vamos ver. Ah, deu, trocou. Valeu, Anthony. Ué? Ah, deu uma travadinha de leve aqui. Vamos ver de novo. Vamos ver o que não vai funcionar. Vamos ver o que temos aqui. Não salvar. Vou abrir de novo, gente. 2 segundos.
Estou fazendo isso. Vou abrir e fechar. Vai, mimoso. Força. Força que tu consegue. Isso. Então, nós estávamos aqui, né? Esse slidezinho. A mesma coisa, uma microscopia eletrônica, mostrando aqui, ó, que bonitinho que são, né? Bem bonitinho. Os glomérulos, ó. 5 micras, né? Tamanho de 5 micras. Né? Milimicro nanopico, né? O nano é 100 vezes menos que o mili, né? O micro. E, bom, continuando o néfron, né? Unidade funcional néfron. Ah, tá. Porção tubular. É só mais esses dois slides aqui. Células mesangiais, né? O que são as células mesangiais? Acho que vocês devem ter visto lá eu já falei esses dias para vocês. Células de Kampfer, células mesangiais, as células da glia, nada mais são que macrófagos. Eu não falei para vocês, falei para o pessoal da VETA que está falando em sangue, né? Falei de macrófagos. Elas também são que macrófagos nos tecidos. As células, os macrófagos que estão nos tecidos renais são células mesangiais, só receberam um nome diferente. Os macrófagos que estão lá no fígado são células de Kampfer. Os macrófagos que estão no sistema nervoso, fazendo a defesa do sistema nervoso, são células da glia, né? Então, enfim, nós temos nomes diferentes. Então, temos na estrutura do néfron, né? Tem uma função, tem células de defesa, tem uma função estrutural, atividade fagocitária, né? Então, tem uma função, esses macrófagos que existem lá, né? Função de ajudar na estrutura, atividade fagocitária, né? E capacidade, eles têm capacidade de contração e de movimento, tá? Eles produzem endotelinas que fazem a atração, então, para fazer a contração do vaso sanguíneo, tá? Então, aqui estão os nossos capilares, né? A célula mesangial, aqui está o poro do capilar, ó. Aqui tem outro poro de outro capilar, quer dizer, outro capilar, né? Então, tem uma célula, aqui está o podócito recobrindo os capilares, né? Entre esses capilares, ó, células endotélio, membrana basal em azulzinho, e o podócito em roxinho, né? Entre eles tem essas células mesangiais, né? Que nada mais são células de defesa, tá? Ajudam em atividade fagocitária, auxiliam na contração, enfim, tá? E aí, para amanhã, a gente vai conversar sobre essa ciência que a colega pediu, e vamos falar um pouquinho de porção tubular, tá, gente? Fica para amanhã isso, que já está bastante longo, né? Vamos ver quanto tempo, a gente já está 1h08, certo? Me lembra amanhã, tá? A gente falar um pouquinho sobre isso. E que a gente começa, então, amanhã, vamos parar aqui, parar.